Na aula passada, nós começamos a falar sobre o milênio e dissemos ali que o milênio se refere à era da igreja. Na aula de hoje, aprenderemos que Satanás, no período do milênio, está limitado. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Aqui no começo de Apocalipse 20, nós vemos que Satanás ele é acorrentado por um anjo. Ele é como que amarrado. E em Mateus 12, 29, Jesus diz o seguinte, que antes de saquear a casa do homem forte, é necessário primeiro amarrá-lo. Veja só, Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Nesse contexto aqui, Jesus fala sobre possessão de espíritos e diz que para expulsar um espírito, no caso aqui, um valente, seria necessário alguém mais valente ainda, e esse mais valente vir e amarrar o demônio. Foi exatamente isso que Cristo fez em seu ministério público. Amarrou vários e vários demônios. Mas perceba o seguinte, quando Jesus amarrava, entre aspas, um demônio, não é que ele deixava o demônio inativo. Não, ele simplesmente restringia a atividade demoníaca na vida de uma pessoa. Você entende? Por exemplo, ele expulsava o demônio continuava livre, agindo, mas não continuava dentro daquele corpo, atuando naquela vida que estava aprisionada. Não, Jesus o expulsava dali. Então, devemos entender amarramento de demônio não como deixar o demônio inerte, e sim restringi-lo numa determinada atividade. No caso, a atividade da possessão demoníaca. É a vitória de Cristo na cruz que garante, por exemplo, que hoje um crente consiga expulsar um demônio, porque na autoridade do nome de Jesus, ele pode restringir a atividade de qualquer demônio na vida de um não crente, por exemplo, expulsando o demônio dali. Professor, por que você está dizendo isso? Pelo seguinte, a obra da cruz de Cristo, ela restringiu o poder de Satanás sobre as nações, tornando possível a missão universal do Evangelho. Você lembra lá em Mateus 28, 18 a 20? Nesse texto está escrito, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você sabia que no Antigo Testamento esse tipo de coisa não era possível? Tanto é verdade que na época do Antigo Testamento só havia uma nação temente a Deus, o Deus verdadeiro, a nação de Israel. Das outras nações, nós só tínhamos algumas pessoas que se somavam ao povo de Israel em sua crença no Deus vivo. Isso quer dizer que antes as nações estavam nas trevas. Por quê? Porque Satanás enganava todas elas, impedindo-as de crer no Deus de Israel. Na era da igreja, porém, essas correntes são quebradas. Satanás é restringido, limitado. Ele não pode mais enganar as nações. Aqui em Apocalipse 23 diz assim, lançou no abismo. Quem lançou no abismo? O anjo que dominou Satanás no início de Apocalipse 20. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Para que, olha o objetivo aqui nessa prisão de Satanás, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Você viu aqui? Essa prisão, entre aspas, de Satanás foi, na verdade, uma restrição, uma limitação para que ele não mais enganasse as nações. E por quanto tempo ele estaria limitado? Até se completarem os 1000 anos.
Eu não falei na aula passada que os 1000 anos se referem à era da igreja? Então, durante a era da igreja, nós podemos pregar o evangelho com confiança a todas as nações, porque Satanás não pode mais impedi-las de receber o evangelho, como acontecia na época do Antigo Testamento. O inimigo não pode mais iludir as nações a ponto de impedir esse avanço da pregação da mensagem de Deus. Essa selagem que o texto menciona, quando diz assim, fechou e pôs selo sobre ele, essa selagem reforça a autoridade e a certeza do decreto. Em outras palavras, o que foi fechado por Deus não se abre por força do adversário. Professor, e essa soltura breve de Satanás por pouco tempo? Primeiro, é chamado de pouco tempo para contrastar com os 1000 anos da era da igreja. Explico. Quando for no final da era da igreja, quando estiver perto da consumação, Satanás não terá mais essa restrição. Isso quer dizer que aqueles que estiverem em dúvida se vão ou não seguir ao diabo, aí, meu amigo, não terão mais nenhum receio. Seguirão com certeza ao inimigo. Por quê? Porque Satanás recuperará aquele poder de enganar os não crentes com respeito à luz do evangelho. Então, essa soltura de Satanás, lá no fim da era da igreja, vai ser aproveitada por ele para juntar o maior número de gente possível contra o povo de Deus. E essa união de crentes rebeldes vai se dirigir aos crentes para eliminá-los. Será a guerra final, a batalha conhecida como Armagedon. Então, recapitulando, o milênio se refere à era da igreja. Durante a era da igreja, Satanás está limitado com respeito ao seu poder de enganar as nações. Ele não pode fazer isso durante a era da igreja. É exatamente por essa razão que a igreja tem de pregar o evangelho com confiança. O inimigo não pode impedir ninguém de aceitar a Jesus. Uma observação importante aqui. Quando nós dizemos que Satanás foi limitado, restringido, não quer dizer, obviamente, que ele está inativo. Não. Tem gente que não entende a doutrina e fica criticando. Os amilenistas ensinam que Satanás ele não está agindo, ele está inativo. De novo, ele está restringido, limitado em uma área específica. Qual é? Enganar as nações, impedi-las de crer no evangelho. Agora, sua atividade de tentador, é óbvio que ela continua. Não à toa, o apóstolo Pedro diz que ele está como um leão ao derredor, querendo nos devorar. Então, Satanás é um perigo hoje? Sim, é um perigo. Ele quer nos destruir? Quer, mas ele pode impedir as nações de receber a Cristo como seu Salvador? Não. Na próxima aula, nós vamos explicar com mais detalhes a relação entre Satanás e esse poço do abismo.